Era uma vez em uma cidade impregnada de tecnologia em cada esquina, um jovem chamado Leo, que aos seus 18 anos estava fascinado pelo mundo dos robôs. Um dia, enquanto explorava a biblioteca local, ele descobriu um livro intitulado O Mundo da Robótica. Começou a lê-lo e percebeu que a robótica não se tratava apenas de construir robôs legais, mas sim de uma incrível mistura de ciência, tecnologia e engenharia. Leo estava determinado a se aprofundar mais nesse mundo fascinante. Ele começou a entender que a robótica não era apenas sobre a construção de máquinas, mas envolvia projetar e construir robôs que podiam se mover e operar como se tivessem mente própria. Leo imaginou-se como um arquiteto de robôs, cuidando de cada detalhe, desde como eles se moveriam até como interagiriam com as pessoas e o mundo ao seu redor. Ele também aprendeu sobre a importância da ergonomia, eficiência energética e segurança. Leo também descobriu que os robôs precisam de algum tipo de cérebro, que vem na forma de programas ou software, permitindo que eles processem informações, tomem decisões e executem ações. A ideia de programar um robô para responder a diferentes situações pareceu a ele como escrever o roteiro de um filme em que os robôs eram os protagonistas. Enquanto explorava mais, Leo encontrou um mundo de pequenas criaturas tecnológicas chamadas sensores e atuadores, os olhos e músculos dos robôs, que lhes permitem sentir e se mover em seu ambiente. Ele imaginou um robô usando um sensor de ultrassom como um morcego para evitar obstáculos, e atuadores que permitissem que ele se movesse como um super-herói. Leo se apaixonou pela ideia de controle e automação, como os robôs podiam realizar tarefas repetitivas e precisas sem se cansar. Ele imaginou robôs trabalhando em fábricas, hospitais, explorando o espaço e ajudando na agricultura. Os robôs pareciam ter infinitas possibilidades e aplicações, libertando as pessoas para se concentrarem em coisas mais criativas. Mas a robótica não era apenas sobre o que já havia sido alcançado, mas também sobre o que estava por vir. Leo ficou entusiasmado ao ler sobre a robótica colaborativa, onde robôs e humanos poderiam trabalhar juntos como uma equipe. Ele também leu sobre robôs móveis e autónomos, que poderiam se mover e operar por conta própria, e robôs sociais que poderiam interagir com as pessoas de maneira muito humana. Tudo isso parecia saído de um filme de ficção científica, mas era real e estava acontecendo agora. A robótica flexível, que prometia robôs flexíveis e elásticos, e a robótica na medicina, que poderiam salvar vidas, se juntaram à lista crescente de coisas que faziam Leo se sentir como se estivesse prestes a embarcar em uma aventura épica. Leo também refletiu sobre os desafios éticos e sociais que a robótica apresentava, como o deslocamento de empregos e questões de segurança e privacidade. No entanto, ele também viu como a robótica poderia criar novos empregos e como os avanços na robótica poderiam ser cruciais para manter a competitividade em um mundo globalizado. À medida que Leo fechava o livro, ele sabia que o mundo da robótica era um campo cheio de promessas e desafios. Ele estava animado por fazer parte dessa jornada, e embora soubesse que o caminho não seria fácil, estava pronto para enfrentar os desafios e contribuir para este mundo fascinante e em constante evolução. A robótica havia deixado de ser apenas um hobby para Leo, agora era uma paixão que o levaria a uma aventura de aprendizado e descoberta sem fim. Aqui estão alguns aspectos-chave da robótica: design e construção. A criação de robôs envolve o design de estruturas mecânicas e sistemas elétricos, eletrônicos que permitem o movimento e a operação do robô. Aspectos como ergonomia, eficiência energética e segurança também são considerados no design. Programação. Robôs requerem programas ou software que lhes permitam processar informações, tomar decisões e executar ações. A programação de robôs pode ser complexa e requer conhecimento em lógica, algoritmos e, muitas vezes, inteligência artificial. Sensores e atuadores. Sensores permitem que os robôs percebam seu ambiente, enquanto atuadores permitem que eles interajam com ele. Por exemplo, um sensor de ultrassom pode ajudar um robô a detectar obstáculos, e um motor, atuador, pode permitir que ele se mova. Controle e automação. Sistemas de controle são cruciais para a operação precisa e segura de robôs. A automação permite que os robôs executem tarefas repetitivas e precisas com pouca ou nenhuma intervenção humana. Aplicações. A robótica possui uma ampla gama de aplicações em diferentes setores, incluindo indústria manufatureira, medicina, exploração espacial, agricultura e muito mais. Os robôs podem realizar tarefas perigosas, repetitivas ou que exigem precisão, liberando as pessoas para se concentrarem em tarefas mais criativas e complexas. Pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa em robótica visa melhorar as capacidades e eficiência dos robôs, bem como explorar novas aplicações. Também visa desenvolver robôs mais seguros, confiáveis e capazes de interagir de maneira mais natural e eficaz com humanos e seu ambiente. A robótica é uma disciplina fascinante e em constante evolução, com o potencial de transformar muitos aspectos de nossa sociedade e economia. Também apresenta desafios éticos e sociais, como deslocamento de empregos e questões de. Existem muitos aspectos fascinantes e desenvolvimentos recentes no campo da robótica. Aqui estão alguns deles detalhados. Robótica colaborativa. Os robôs colaborativos, ou cobots, são projetados para trabalhar em conjunto com seres humanos em um ambiente compartilhado. Esses robôs possuem sistemas de detecção avançados que permitem evitar colisões com humanos e outros objetos. Robótica móvel. Os robôs móveis podem navegar autonomamente em diferentes ambientes e são usados em armazéns, hospitais e outros locais para transporte de materiais. Robôs autónomos.
Avanços em inteligência artificial e robótica permitiram o desenvolvimento de robôs autónomos que podem operar sem supervisão humana em diversas tarefas e ambientes. Robôs sociais. Robôs sociais são projetados para interagir com pessoas de forma natural, usando linguagem, gestos e expressões faciais. Robótica blanda. A robótica macia se concentra no desenvolvimento de robôs flexíveis e elásticos que podem se mover de maneiras que os robôs tradicionais não podem, tornando-os mais seguros e adaptáveis. Robótica na medicina. Robôs estão sendo usados na medicina para realizar cirurgias precisas, apoiar a reabilitação de pacientes e automatizar tarefas rotineiras em hospitais e laboratórios. Drones. Drones são uma forma de robótica aérea usada para diversas aplicações, desde fotografia aérea até entrega de pacotes e inspeção industrial. Robótica educacional. A robótica educacional busca ensinar conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM, por meio da construção e programação de robôs. Ética na robótica. A ética na robótica está se tornando uma área de estudo importante, dada a influência que os robôs podem ter no emprego, privacidade e segurança. Desenvolvimento de novos materiais. O desenvolvimento de novos materiais, como eletrônicos impressos em 3D e materiais inteligentes, está permitindo a criação de robôs mais leves, duráveis e eficientes. Esses avanços na robótica estão impulsionando a inovação em uma ampla variedade de campos e espera-se que continuem fazendo isso no futuro previsível. O futuro da robótica se apresenta como um cenário amplo e fascinante, repleto de possibilidades que podem transformar diversos aspectos de nossa vida cotidiana e da sociedade em geral. Aqui estão algumas projeções e tendências que estão sendo observadas no campo da robótica. Integração com a inteligência artificial, IA. A integração da IA na robótica permitirá que os robôs sejam mais inteligentes, autónomos e capazes de aprender e se adaptar a novos ambientes e tarefas. Robótica colaborativa avançada. Espera-se que os robôs colaborativos se tornem mais seguros e eficientes, permitindo uma colaboração mais estreita com os seres humanos em diversos ambientes de trabalho. Automatização em diversos setores. A robótica continuará se expandindo em vários setores industriais, incluindo agricultura, saúde, logística e manufatura, aumentando a eficiência e reduzindo os custos. Robôs sociais e de assistência. Os robôs sociais e de assistência podem desempenhar papéis importantes no cuidado de idosos, educação e interação social, especialmente com o envelhecimento da população em muitas regiões. Robótica blanda. A robótica flexível pode revolucionar a forma como os robôs interagem com seu ambiente, permitindo maior flexibilidade e adaptabilidade. Desenvolvimento de novos materiais e tecnologias. Avanços em materiais e tecnologias permitirão a criação de robôs mais duráveis, eficientes e capazes de operar em diversos ambientes desafiadores. Robótica espacial e de exploração. Os robôs desempenharão um papel crucial na exploração espacial, mineração de asteroides e construção de infraestrutura em outros planetas. Ética e legislação. À medida que a robótica avança, também cresce a necessidade de estabelecer frameworks éticos e legais que garantam seu uso seguro e ético. Educação e formação em robótica. A educação em robótica se tornará mais prevalente para preparar as futuras gerações para um mundo com presença robótica crescente. Robôs personalizados. No futuro, podemos ver robôs personalizados projetados para atender às necessidades específicas de indivíduos ou empresas, com um nível muito maior de personalização. O futuro da robótica é um campo em rápido desenvolvimento com um enorme potencial para oferecer benefícios significativos, embora também apresente desafios que exigem consideração cuidadosa e planejamento. A inovação contínua neste campo promete abrir novas fronteiras e oferecer soluções para problemas complexos em uma ampla gama de aplicações. A preocupação de que a robótica e a automação possam deslocar empregos humanos é uma questão complexa que tem sido tema de discussão e análise por parte de especialistas em economia, tecnologia e política.